bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Hoje estamos recebendo o professor Dr. Rafael Guido, docente e pesquisador do Grupo de Cristalografia do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e que é, simultaneamente, um dos principais pesquisadores do CIPFAR, desenvolvendo desde há algum tempo um trabalho intenso junto com a restante equipe de cientistas no combate às designadas doenças negligenciadas, que é o tema principal do programa de hoje. Muito bem, meu caro Rafael, o CIPFAR foi criado em 2013. Me fala, quais são os principais focos do trabalho que vocês desenvolvem no CIPFAR? Bom, isso mesmo. A gente foi estabelecido o centro em 2013 e ele, na realidade, é resultante de uma iniciativa prévia, né, principalmente do professor Glaucius, que foi basicamente uma continuação de um centro de pesquisa, inovação e desenvolvimento, que era o CEPID FAPESP anterior, que era focado antes na biologia estrutural de proteínas, né, moléculas que eram de interesse farmacêutico, de interesse biológico, e que acabou, na segunda vez que teve a proposta do CEPID, que foi em 2011, a gente agora fez uma pesquisa agora mais focada num alvo específico, que nesse caso é na molécula do fármaco. Foi então utilizar a informação toda que a gente tinha adquirido ao longo de 13 anos anteriores, até aquele momento, para agora focar no desenvolvimento de novos fármacos, principalmente para doenças negligenciadas, que é o foco principal, um dos focos principais do CIPFAR. Contudo, a gente tem outras doenças que são de extrema importância também, que a gente tem investigado e tem pesquisadores do nosso centro que investigam. No caso, o nosso centro é composto por 4 das principais universidades aqui do estado de São Paulo, que é a USP, a Unesp, a Unicamp e a Universidade Federal aqui de São Carlos, a UFSCar. Trabalham em conjunto, é isso? Em conjunto. É uma pesquisa integrada em trabalho em rede. Né? Então, onde cada laboratório é responsável por uma etapa do processo. Por exemplo, o pessoal da Unesp, aqui de Araraquara, do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, eles trabalham focado na prospecção de moléculas da nossa flora, utilizando produtos naturais como fontes para o desenvolvimento de novos fármacos. Eles isolam, por exemplo, essas moléculas, mandam aqui para nós, por exemplo, aqui em São Carlos, no Instituto de Física, e a gente avalia se essas moléculas são interessantes ou não do ponto de vista delas conseguirem matar, por exemplo, um parasita. Se a gente acha que elas são importantes, se elas são interessantes, que elas são potentes, a gente conversa agora com o pessoal da Unicamp, do Instituto de Química da Unicamp, para eles fazerem o desenvolvimento sintético dessas moléculas. Modificar essas moléculas de modo que agora elas se tornam mais potentes e seletivas para o parasita, ou seja, mais eficazes para matar o parasita. E isso a gente fica esse trabalho de ida e volta interativo entre a Unesp, a Unicamp, a UFSCar também. A UFSCar trabalha tanto na parte do desenvolvimento de novas rotas sintéticas, quanto na parte de produtos naturais, prospectando essas moléculas e mandando para a gente. Então é um trabalho bastante interativo. Legal. E além disso, das doenças do foco, a gente ainda tem pesquisadores do nosso grupo trabalhando com superbactérias resistentes, que é um tema extremamente pertinente, atual agora ainda, porque a incidência dessas bactérias superresistentes estão aumentando cada vez mais, e também outras doenças que a gente chama de não comunicáveis, mas que são extremamente importantes, como câncer e Alzheimer também. Vocês trabalham com isso? Trabalhamos com isso também. Um trabalho intenso, hein? Bastante. Mas são 18 pesquisadores trabalhando. Bastante gente trabalhando. Bastante gente. Quais têm sido os principais resultados obtidos na luta? Vamos voltar a falar de doenças negligenciadas. Os principais resultados que vocês têm obtido na luta contra essas doenças que ainda existem no Brasil? Olha, os principais resultados... Desculpa, eu creio que podemos elencar a malária, né? A esquistossomose, como já tínhamos falado, a leishmaniose e talvez até a dengue. Quais são os resultados que vocês... Olha, atualmente a gente tem focado bastante os nossos trabalhos em doença de Chagas, leishmaniose e mais recentemente na malária, tá certo? Onde os resultados mais importantes têm sido coletados, né, nesse caso. O que a gente tem feito? Como eu comentei anteriormente, a gente tem agora prospectado moléculas, identificado essas moléculas como sendo interessantes para o desenvolvimento, e a gente tem trabalhado nesse trabalho interativo com o pessoal da Unicamp, da UFSCar, tentando modificar essas moléculas para que elas possam ser aí o que a gente chama de candidatos a fármacos.
o processo de desenvolvimento de novos fármacos é bastante longo, geralmente dura 15 a 20 anos. Então, a gente precisa de muito trabalho exatamente para que a gente possa chegar daqui a alguns anos, ter uma molécula que seja realmente promissora para o tratamento dessas doenças. Então, vai ser algo a médio e longo prazo, o resultado do ponto de vista de termos um novo medicamento para essas doenças. Mas qual é o estágio em que está neste momento? A gente está nesse estágio em que a gente já identificou essas moléculas e agora estamos modificando ela para torná-la mais eficaz contra o parasita e, ao mesmo tempo, segura do ponto de vista toxicológico, ou seja, ela vai matar o parasita sem causar problema no ser humano. E esse equilíbrio é muito difícil de alcançar. Efeitos secundários, né, que vocês querem prevenir, né? Exatamente. A gente tem não que tenha efeitos secundários adversos para pacientes. Exatamente. Na realidade, ele sempre terá. A gente tem que garantir que ele seja o mínimo possível e o máximo tolerado. Entendi. Que tipo, obviamente que vocês, os grupos de pesquisa que estão envolvidos, que você elencou, eles não trabalham isolados, e não é só esse grupo de 18 pesquisadores que atua em termos das doenças negligenciadas. Com certeza que vocês têm colaborações internacionais. Quais são essas colaborações? Essas colaborações internacionais, elas têm sido extremamente importantes para a gente. A gente tem duas atualmente que eu posso discutir aqui com vocês, que tem feito um grande diferencial para a gente. Isso sem dúvida, sem contar, obviamente, todas as colaborações individuais internacionais que os pesquisadores têm. Mas nesse trabalho em rede, a gente tem trabalhado principalmente com uma organização internacional chamada DNDi, que significa Drugs for Neglected Disease Initiative. É uma organização grande, internacional, que tem como missão desenvolver novos medicamentos para as doenças negligenciadas. E agora, mais recentemente, uma outra organização chamada Medicine for Malaria Venture, que é conhecida pela sigla MMV, cujo foco deles é o mesmo, só que específico para a malária, ou seja, desenvolvimento de novos medicamentos para a malária. Então, isso tem sido muito bom para a gente, porque a gente tem essas organizações, elas fazem a ponte entre a indústria farmacêutica, a grande indústria farmacêutica, que a gente chama das Big Pharmas, e as universidades, numa parceria público-privada, gerenciando essas parcerias público-privadas. Isso faz com que a gente tenha, então, acesso a banco de dados e a experiência das grandes indústrias farmacêuticas que têm experiência no desenvolvimento de medicamentos e agora cujo foco ele é em doenças tropicais negligenciadas. Então, para nós tem sido uma experiência muito interessante que a gente consegue, ao mesmo tempo, aprender com eles, produzir conhecimento aqui no país, contribuir para o desenvolvimento de novos medicamentos para doenças que são daqui do nosso país mesmo, doença de Chagas, leishmaniose e malária, nesses três aí, nessas duas parcerias, principalmente. E, além de tudo, a gente consegue formar novos profissionais experientes, treinados nessas técnicas e métodos que são desenvolvimento de medicamentos para doenças tropicais negligenciadas. O que é muito bom para a gente, porque a gente agora constrói um conhecimento baseado em problemas nacionais. Isso, essa também é uma das principais missões deles, que eles chamam de construir o conhecimento para que os próprios países endêmicos consigam desenvolver alternativas de tratamento. Estamos a falar de alternativas, quer dizer com isso que as grandes indústrias farmacêuticas continuam não querendo nada com elas, não é? Porque não é rentável, não é? Sim, mas você sabe que esse panorama tem um pouco mudado, né? O termo semanticamente, olhando negligenciado, significa que você não dá a menor importância para aquilo. O que atualmente já não tem sido mais verdade. O fato, como eu falei, por exemplo, obviamente eles não têm interesse direto, as grandes indústrias farmacêuticas, de colocar suas equipes para fazer o desenvolvimento dessas moléculas. Contudo, eles têm sido bastante abertos a contribuir para o desenvolvimento, não de maneira direta, mas indireta. Então, com isso, faz com que eles estão atuando também. E, provavelmente não por um aspecto financeiro, mas mais por um aspecto de marketing social, o que auxilia na imagem da empresa e que tem cada vez mais ganhado, sendo um diferencial para aquela empresa. Né? No CIPFAR, quantos pesquisadores é que trabalham?
Então, no total somos 18 pesquisadores. Mas no né? CIBFAR só? Só no CIBFAR. Só eu no pensava CIBFAR. que quando você falou de 18, que era no conjunto total do fiscal. Ah, sim, sim. Não, no conjunto total somos 18. Aqui no Instituto no Instituto de Física, nós somos em 5 pesquisadores. 5 pesquisadores. O tempo inteiro Exatamente, focado nisso. A malária continua a ser uma doença, a principal doença negligenciada no Brasil? Então, tirando a doença de Chagas, obviamente. Então, do ponto de vista da definição de doença negligenciada, a doença de Chagas é a principal, porque a gente tem mais ou menos uns 2 milhões de casos aqui no país de doença de Chagas. A malária, ela não é mais uma doença considerada negligenciada, mas ela tem um impacto imenso no nosso país. A diferença dos casos de malária que ocorrem aqui no país é que, principalmente comparado com o da África, o parasita que causa a malária, a doença é a mesma, mas o parasita é diferente. O nosso parasita aqui, ele não é letal quanto o parasita lá da África. O parasita que ocorre na África, principalmente, ele é letal, ele mata, principalmente crianças. Os dados Aliás, de malária... os índices de morte em África exatamente apontam que majoritariamente crianças. Sim, exatamente. Aquele 1,4 bilhão de pessoas infectadas pela doença, quase metade delas são crianças. E no caso da malária, é extremamente agravante o caso, porque a vasta maioria são crianças. Então, a gente está falando de mais ou menos uma média de 500 mil casos por ano de malária no mundo. Sendo que 500 mil casos de malária no mundo, por ano, significa que de morte de malária por ano. Se você fizer uma conta bastante simples, que é pegar esse número de 500 mil casos, aproximadamente entre 500 e 600 mil casos, que é a média, e dividir pelo número de minutos que a gente tem em um ano, a gente tem uma morte por minuto. Significa, por exemplo, aqui no tempo que a gente fez esse programa, 30 pessoas já morreram. Sim. De malária. Estamos a falar de malária em África. Na África. No mundo. No mundo como um todo. Principalmente na África. Principalmente. Exatamente. No Brasil, o quadro é um pouco diferente. No Brasil, o parasita que causa a malária aqui é um primo daquele parasita lá. É chamado, principalmente aqui no Brasil, é chamado de Plasmodium vivax. Ele não é letal. Contudo, ele a doença, ela causa uma morbidade muito grande. O que é essa morbidade? O paciente fica doente, não consegue trabalhar e fica em casa o tempo inteiro. Mas quais são os sintomas? Os mesmos. Febre alta, dores, só que a pessoa fica mórbida, literalmente mórbida, porque ela não consegue produzir. Então, daí ela onera o sistema público de saúde, porque ela vai procurar tratamento, ela não produz. Então, do ponto de vista econômico, a morbidade tem um impacto muito grande, porque aquele paciente, além de não produzir, agora consome os recursos do Estado para poder se tratar. Então, é bastante grave o caso de malária aqui no Brasil também. Ainda bem que a gente só tem o primo, né? Não temos Nós temos. Para além do primo, ainda temos outro? Tem o próprio, os dois. Temos os dois. Só que os casos dessa malária grave, elas são menores, a incidência dela é menor no país em comparação à dessa malária menos grave. Muito bem. Rafael, nós estamos na reta final do nosso programa. Isto dava um programa de mais de 1 hora. Se estivéssemos aqui a falar de todas as doenças negligenciadas que vocês, e principalmente as tropicais negligenciadas, que vocês no CIBFAR contribuem para, digamos, a prevenção e a erradicação delas. Mas deixa eu te perguntar, quais são as expectativas para eliminar essas doenças do Brasil e do mundo? Olha, Rui, infelizmente as expectativas são baixas, né? Porque a gente tem vários agravantes em relação a essas doenças. A gente tem nessas doenças negligenciadas, a gente tem, como eu falei no começo, causadas por vírus, por bactérias, por protozoários e por vermes. Então, esses micro-organismos, eles têm principalmente uma tendência, uma facilidade muito grande de se adaptar ao ambiente. É incrível que cada dia que passa a gente consegue conhecer um pouquinho mais da biologia deles. São organismos, do ponto de vista biológico, simples, mas que desenvolveram mecanismos super complexos para conseguir sobreviver. Então, e entre esses mecanismos complexos de sobrevivência deles, eles desenvolveram eles conseguem desenvolver resistência muito rápido. Eu comentei anteriormente que a gente demora de 15 a 20 anos para poder desenvolver um novo medicamento, que vai chegar ficar disponível para o tratamento, e alguns desses organismos, principalmente os vírus e as bactérias, ou os parasitas também, eles desenvolvem muito rápido
resistência e torna aquele medicamento obsoleto, ele já torna ineficaz. Então, é um desafio muito grande. Por isso que a eliminação ou erradicação da doença é muito complicado. A Organização Mundial da Saúde tem trabalhado nisso e elencou algumas doenças como sendo as principais para tentar erradicar e eliminar. Mas é um desafio muito grande, principalmente por causa desse mecanismo de resistência. A gente ainda consegue melhorar isso, né, contornar esse problema de uma maneira, por exemplo, hoje, qualquer medicamento novo para qualquer uma dessas doenças parasitárias, principalmente, eles vão ser administrados, dado ao paciente, na forma de combinação. Ou seja, a gente vai combinar mais de um fármaco no mesmo comprimido, entendeu? Ou então, dar 2 comprimidos para o paciente. Porque esses 2 comprimidos, por exemplo, esses 2 medicamentos, eles vão agir por vias diferentes. Isso faz com que a gente tenha uma tendência menor a desenvolver a resistência no parasita. O parasita ele fica mais suscetível, ele consegue ficar, o medicamento fica mais eficaz, ele mata melhor o parasita. Esse tipo de estratégia tem sido amplamente utilizado no tratamento da malária, atualmente, no tratamento da tuberculose, né? E principalmente, o que é o mais famoso de todos, no tratamento dos pacientes HIV positivo, que é o chamado coquetel anti-AIDS que tem. E exatamente esse é o objetivo desse coquetel, associar diversos medicamentos num só tratamento para que você evite que, por exemplo, nesse caso específico da AIDS, o vírus consiga gerar resistência. Mas a AIDS conseguiu, realmente, vocês conseguiram, os cientistas conseguiram descer os índices. A AIDS praticamente já não é aquilo que era considerado há uns anos atrás, não era? Exatamente, absolutamente. E foi exatamente esses esforços conjuntos, principalmente de pesquisa básica e pesquisa aplicada, né, com muita gente importante, interessada e com aporte financeiro, com suporte, com objetivos claros para que você conseguisse chegar onde a gente chegou hoje. E realmente é sensível a diferença, por exemplo, do número de casos de pacientes da letalidade do vírus HIV na década de 80 e agora no século XXI. Muito bem, Rafael. Parabéns para você pelo seu trabalho, parabéns para toda a equipe do CIPFARI que envolve todos os grupos de pesquisa que você mencionou, principalmente ao grupo de pesquisa que trabalha aqui no Instituto de Física de São Carlos. Muito obrigado, Rafael. Nós que agradecemos aí novamente a oportunidade. Obrigado. Muito bem. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer uma vez mais ao professor Dr. Rafael Guido pela participação e pelas informações que partilhou com todos nós. Agradecimentos também à nossa equipe de produção, que está atrás das câmaras e que leva a todos vocês este programa, Brás José Muniz, Marcelo Firmino e Anderson Muniz. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer sugestões, elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece bem aqui no rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Até lá. Tchau.